Olá, alunos do Tô Graduado, do curso de TADS, assim? Hoje eu sou o professor Cid, estou à frente da disciplina de Responsabilidade Socioambiental e Políticas Públicas. E hoje nós vamos falar sobre a legislação e indicadores de responsabilidade socioambiental. Bem, quando nós falamos disso, o conceito de sustentabilidade cada vez mais ele é utilizado, né, em processos econômicos, se nós formos olhar, né? E vai muito além da questão ambiental. Baseia-se geralmente num tripé, né, como eu sempre falei, né? Baseia-se no econômico, no social e no ambiental, né? Porque as empresas ela tem que ter o quê? Sustentabilidade. Ela precisa gerar lucro também. Então tem que ter essa viabilidade econômica, mas também tem que cuidar das pessoas e do planeta. Não é assim? Então, a incorporação dessas variáveis e de todas essas ações significa que torna cada vez mais, né, as tomadas de decisões pelos gestores mais difíceis, vamos assim dizer. E isso impacta também, tem um impacto o quê? Financeiro, né? Impacta nos funcionários, impacta no meio ambiente. Então, o grande desafio hoje, né, para qualquer instituição é como vamos, né, manter esse equilíbrio, buscando o lucro, né, com a necessidade de agir com responsabilidade, sem que um sacrifique o outro. Não é assim? Então, nós temos os indicadores de sustentabilidade. Quando nós falamos em indicadores, né, nós temos, são ferramentas assim, essenciais. Né? Indicadores são ferramentas que baseiam, que norteiam a gente. Elas servem para o quê? Avaliar a viabilidade, né, e o desempenho do sistema. Sejam elas de uma empresa, de uma cidade ou mesmo de um projeto, como nós vamos implantar aí. Né, não? Então vocês vão ter que criar esses indicadores se está sendo, se está funcionando, se está desenvolvendo, tem que medir esse progresso, né? Então, medindo esse progresso, você tem um alerta, né? Do processo se ele está funcionando, né? Se não está, como, né? Nós vamos o quê? Avaliar o quê? A viabilidade, medir o desempenho, identificar os problemas potenciais, né? E compreender essas mudanças de cenários. Isso serve tudo como um aviso prévio, né, de problemas que ajudam a entender toda essa mudança de cenário, não é assim? Então, as ferramentas e técnicas elas são extremamente necessárias para avaliar a sustentabilidade. Não é assim? Esses sistemas de medição ajudam na tomada de decisões e no desenvolvimento político, principalmente. Assim, vocês têm que desenvolver as ferramentas, implementar o sistema, medir, né? Você tem que mensurar se está funcionando, se não está, informar a tomada de decisão, né? Formular políticas se necessárias e avaliar se teve impacto ou não. Isso aí é o ciclo, né, de avaliação da sustentabilidade. É assim? E nós temos os indicadores, né? Os indicadores, eles informam os fenômenos, né? Se está funcionando, se não está, né? Quando nós falamos em indicadores, né? Nós falamos em quê? Em sustentabilidade. Essa sustentabilidade, né? De ferramentas e técnicas de medição, né? Assim, esses indicadores não apenas relatórios, eles são a base do planejamento e da gestão que nós temos, diária desse processo. Vocês vão ter que fazer essa gestão diária, não é assim? Para saber as medidas de avaliação, né, de uma empresa de tecnologia, por exemplo, devem ser as mesmas de uma indústria de mineração. Né? Então, assim, como essas organizações podem adaptar as suas medidas para refletir nas necessidades e desafios? Essa é uma grande dúvida, não é assim? Então, nós temos, né, esses indicadores. Quando nós falamos da definição, como vocês vão definir? Vocês têm que ter o quê? Um parâmetro, né, para fornecer essas informações. Os dados fornecidos pelos indicadores, vocês têm que ir a campo, ir ver, né, quais são os dados, o contexto avaliado pelo indicador e as mudanças que vai ser feita, que vão ser necessárias. Né? Esses indicadores ajudam o quê? A observar a evolução
ou a regressão de uma situação, não é assim? Então, isso é que vocês estão fazendo. E nós temos os tipos, né? Os tipos de indicadores, eles são essenciais para o planejamento que vocês estão fazendo e a avaliação contínua, né? Já tem vários autores que citam isso, né? Então, esse indicador é importante. Qual que é a importância? Indicadores de desempenho são essenciais, né, para o planejamento e a avaliação contínua. Sem contar na definição, né? Que define o quê? Os indicadores como informações que expressam o desenvolvimento, o desempenho desse processo. Então, assim, é importante, né, vocês saberem, né, como fazer. Essa pegada ecológica, por exemplo, que vocês, alguns podem estar querendo fazer em seus polos, né? Por exemplo, mede a quantidade de recursos naturais necessários para sustentar o estilo de vida da população, de um bairro, de uma praça, não é assim? Então, nós temos que entender a relevância de cada indicador para o contexto, né, em que é usado, não é assim? Então, quais indicadores seriam mais adequados para uma empresa, por exemplo, de vestuário, né, de roupas, que tem impacto tanto ambiental, uso de água, quanto sociais, condição de trabalho, não é assim? E nós vamos de encontro com a Agenda 21, não é assim? Quando nós falamos na Agenda 21 hoje, né, é adotada, vamos dizer assim, desde 1992, né? Então, mas hoje, né, está em alta essa necessidade de métrica para mostrar, né, a externalidades ambientais crescentes. Essa falta de métrica, né, por exemplo, se faltar, é difícil você mensurar, não é assim? E essa Agenda 21, ela serve de base, né? É uma, vamos dizer, uma ponte, né, que une essa falta com as métricas existentes. Então, assim, e aqui é o nosso objetivo. Né? Assim, quando nós falamos em métrica, nós falamos nossos objetivos. Não é assim? E, né, temos as certificações. Não é assim? Lembra que nós até colocamos lá, criação de um selo, né? De uma, podemos criar esse selo, cada turma, nós podemos criar um selo unificado, não é assim? Que trata essa responsabilidade socioambiental. A importância das certificações para a transparência e responsabilidade social. Imagina, você tem uma empresa que atende, né, que é certificada em função da responsabilidade socioambiental. Assim, os conceitos, né, de ESG, que é o Environmental Social and Governance, vamos dizer, isso é muito comum hoje em dia, né, assim, que nós estamos sempre trabalhando o econômico, o social e o ambiental. Esse é o nosso objetivo. E por fim, né, a responsabilidade, vale lembrar o quê? Que a responsabilidade socioambiental ela vai muito além da legislação. Nós estamos falando isso desde a primeira aula. A importância de integrar práticas sustentáveis na gestão de organizações e a necessidade de um marco legal que promova a responsabilidade social. Quando nós falamos de um marco, esse agora é o marco. Assim, essa atividade que vocês estão fazendo na cidade de vocês é esse marco. Pode ser um marco. A partir daí, né, muitas outras coisas legais podem acontecer, muitas outras ações interessantes. As empresas podem ter interesse, né, em participar junto. Tá certo? Então, é isso. Do mais, bons estudos.